Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. E como sempre, a gente deixa uma mandala para as pessoas desenvolverem o autoconhecimento enquanto assistem os vídeos. E se você quiser fazer esse processo de sempre estar se autoconhecendo, vendo vídeos, assiste o nosso canal, se inscreva e clica para assistir as notificações. A gente foi criado com um pedaço de Deus, que é um ser eterno e infinito. E nós também somos eternos, o que significa que o nosso tempo é eterno. A gente vive um eterno presente, mas o que não significa que a gente não tenha que mudar nosso futuro através do nosso presente. Porque um dia nosso futuro vai ser nosso presente. E o espaço, assim como o tempo, ele também é eterno. Porque a criação divina é infinita. E os espíritos, eles veem nosso passado e nosso futuro. E os mentores, vendo isso, eles procuram nos ajudar a fazer o que a gente se propôs nessa vida. E caminhar para o maior bem possível, tanto para o nosso desenvolvimento espiritual, tanto para a ajuda que a gente dá para os outros. Pois eles trabalham em parceria com a gente muitas vezes nesse trabalho. É sempre lembrar que a gente tem uma missão. E que a gente tem uma missão pela eternidade também, que é a nossa evolução, que é evoluir espiritualmente. E os espíritos, eles nos ajudam muito a todas as nossas missões e também a nossa evolução e a ajuda que a gente pode oferecer para os outros. Os espíritos, eles enxergam o passado, o presente e o futuro. Mas também não é certeza que o futuro que eles enxergam vão acontecer, mas é muito provável, principalmente se eles forem mais evoluídos. Os espíritos também, eles não dormem, só os que estão se recuperando ainda do desencarne que eles tiveram. E é por isso que alguns locais espirituais só tem o dia, não tem a noite. E se a gente faz boas obras na nossa vida, se a gente faz o bem, a gente constrói um futuro muito bom no plano espiritual pra gente. A gente constrói um bom futuro no espiritual, a gente sendo boas pessoas pra gente ter afinidade com os bons locais e também fazendo o bem, né? Que a gente constrói um bom merecimento pra gente depois do desencarne. E uma forma da gente aumentar nossa bondade é o autoconhecimento, que vai nos fazer tanto ter afinidade com locais superiores e melhores, que também vai nos motivar a ajudar mais as pessoas. E isso também vai garantir um bom lugar pra gente lá em cima. E lembrando que a gente pode atingir o Nirvana se a gente acreditar, se a gente souber usar a lei de atração. Lembrando também que não existe mais umbral, ou as pessoas vão direto, que o umbral é mais ou menos um meio termo, né? É um local para as almas queimarem karma e depois poderem subir, mas não existe mais o umbral, né? Agora as pessoas vão para baixo ou as pessoas vão para cima. A gente tem um vídeo falando sobre isso. Do outro lado, a nossa vida continua no espiritual, mas sem as propriedades que existem somente no corpo físico e as limitações que o corpo físico também traz, porque no espiritual os nossos sentidos são muito mais aguçados, como a gente viu, né? Os espíritos enxergam o passado, o presente e o futuro. Mas também a gente não sente o mesmo desejo sexual que a gente sente quando está na carne. Ou da mesma forma as paixões. O que existe é o amor. O amor é uma coisa que ele fica até mais intensa no plano espiritual, porque a carne ela densifica um pouco os sentimentos. E amor é felicidade, então a gente vai ser mais feliz lá em cima. Porque a continuação da nossa vida ela é eterna. E o espiritual é outra forma de vida que a gente vai ter. Muitos obsessores eles precisam obsediar as pessoas porque eles não conseguem satisfazer certas necessidades que eles têm. Que só no corpo físico eles têm, como se entorpecer com droga, com álcool, até mesmo fumar. E o autoconhecimento e a bondade, só lembrando, né, que eles levam a gente a ter uma boa vida depois da vida material, né, com bons merecimentos. Muitos ateus falam, né, ele fala, você já viu alguém que morreu, que voltou para contar, para saber se existe vida após a morte? Eles falam isso para querer dizer que não existe segurança, né, na vida após a morte, mas sim, existe milhares de livros psicografados que o autor, que é o espírito, conta como é que foi. Na Umbanda a gente tem contato com espíritos, né, que incorporam e a gente conversa com eles. Eles contam muitas vezes sobre o desencarne deles, como é o do outro lado. Então sim, existe muita informação desse lado. Esse argumento ateu vai por água abaixo. O Wagner Borges, né, que ele não é umbandista, mas ele faz viagem astral.
e já trabalhou em centro kardecista, ele nas viagens espirituais que ele faz, ele diz que encontra muitas entidades da Umbanda. Ele fala que está cheio de caboclos e anciões no mundo espiritual, né? E o que a gente sabe na Umbanda é que as entidades da Umbanda, elas ajudam em todas as religiões, né? Então eles vão numa igreja católica, num centro espírita, num centro evangélico, numa igreja evangélica, onde eles puderem ajudar, tiverem a oportunidade de ajudar as pessoas, eles vão, porque é uma oportunidade que eles não perdem, seja onde for. Então, se muitas religiões como a Umbanda incorporassem, ela ia ter muito contato com pretos velhos, caboclos, né, o preto velhos que é anciões, que é outro nome que a gente chama anciões, Exus, guardiões, ia ter de tudo nisso, né? Inclusive no budismo tibetano, que existe mediunidade, que eles incorporam como oráculos, trazendo informações, aconselhando e ajudando no budismo, se fala dos protetores do Dharma, que são espíritos que protegem o budismo e os praticantes budistas. E eles são Exus, guardiões, né? Só que eles recebem outro nome em outra religião, que é os protetores do Dharma. Mas é a mesma coisa, e são seres iluminados também. É como na Umbanda a gente fala que os mentores, né, os guardiões maiores, eles são iluminados. Assim como os anciões e os caboclos. Só que nas religiões diferentes, eles dão preferência para incorporarem, se apresentarem nas outras religiões com a roupagem que eles tenham mais parecida com aquela crença. É a forma que eles procedem. Chico Xavier, que foi um médico que psicografava no espiritismo, né, no kardecismo, ele foi um médium sem igual, do qual é muito difícil ou até não existe outro igual a ele. Onde na psicografia ele conseguia passar informações de quando que a pessoa que ele psicografou morreu, inclusive a data e hora, o nome completo da pessoa e as pessoas que ele tinha desavença também, para tentar mudar essa situação. Ele foi um médium excepcional que talvez não exista outro igual. E é nossa alma que coordena todo o nosso espírito. E é nossa alma que coordena nossos pensamentos, vontades, emoções e ações. Não é o cérebro que comanda a gente, é nosso espírito que canaliza que é canalizado pelo nosso cérebro. E como o nosso espírito que manifesta essas coisas, então a evolução dele evolui todas essas coisas, evolui nossos pensamentos, nossos sentimentos, se tornando muito melhores, mais agradáveis, nossas vontades, se transformando elas em muito mais benéficas e muito mais amorosas, e nossas ações que são guiadas pelo nosso amor, pelo nosso interior. Então tudo melhora quando a gente evolui espiritualmente. E quando isso acontece, a gente transforma nossos defeitos em qualidades. Defeitos psicológicos e espirituais que a gente está falando, né? Não defeitos físicos de outras formas, né? Mas é como assim, a cobiça, a pessoa evoluindo, a cobiça vai diminuindo, o orgulho e a vaidade vão diminuindo, e isso são erros, defeitos psicológicos, né? Que eles vão se transformando em virtudes, como a humildade, a simplicidade, a generosidade. E assim, a gente falando que as mesmas entidades ficam tanto na Umbanda como nas outras crenças, a gente mostra que, na verdade, o universalismo é uma realidade, porque as entidades não são umbandistas ou católicas, elas atuam nessas religiões. Muitas vezes, elas tiveram uma vida ou na África, onde cultou os orixás, ou no catolicismo, ou aprendeu tudo isso depois da morte, mas o que importa para ela é que ela vai ajudar nos locais espirituais. Isso é muito claro para os desencarnados. A percepção dos espíritos é muito maior que a nossa. Quando a gente está no corpo material, a gente está limitado pelo corpo material, quando a gente está dentro dele. Mas no espiritual, nosso corpo espiritual, ele capta muito mais coisas. Por exemplo, ele tem telepatia, ele tem clarevidência, ele enxerga em 360 graus. Eles não enxergam só pelo nosso olho, né? Mas eles enxergam por todo o corpo deles. Inclusive, eles podem moldar a matéria no plano espiritual, inclusive a do corpo deles, para ter a forma que eles quiserem. Só que nos planos espirituais mais densos isso é mais difícil, porque a energia nesses locais é mais densos, que são os locais negativos, os locais ruins. Mas nos locais mais elevados, onde a energia é mais elevada, mais sutil, então moldar a matéria é muito mais sutil. Muitas vezes você precisa só pensar numa coisa que ela já passa a existir. E uma coisa interessante é que terra, fogo, água e ar é uma coisa do mundo material.
mas que no mundo espiritual os elementos que existem são outros. E esses elementos ainda não puderam ser revelados, pelo menos não para mim e não para mim passar nesse vídeo, né, as informações. Porque o plano espiritual é um outro mundo, um mundo completamente diferente do que a gente está agora. E o que as pessoas falam que existe uma guerra entre a luz e as trevas, a luz não vê dessa forma. A luz quer ajudar todo mundo, inclusive os seres que estão nas trevas. Então não é uma guerra. Só que a luz muitas vezes tem que usar uma certa violência se houver essa necessidade, para que ela possa ajudar outros seres. E aí estão os guardiões, que são os policiais do plano espiritual. Eles precisam muitas vezes machucar um ser das trevas para resgatar outros que estão lá. Muitas vezes existem muitas batalhas para resgatar espíritos que já estão preparados para saírem dos locais negativos, né? E essas batalhas, elas acarretam em muitos espíritos irem para a luz. Muitos terem a opção porque eles estão em situação muito ruim nas trevas. Então eles acabam aceitando ir para a luz porque elas estão nessa situação ruim. Mas a luz jamais coloca as coisas dessa forma, que ela confronta as trevas. Não, ela ajuda a quem precisa, né? Ela não está para destruir as pessoas, não. Está para construir todos os seres, para construir por todos os seres, para ajudar todos os seres, para que eles tenham boas construções nas vidas deles. Existe no plano espiritual, nos mentores, né, nos guias mais elevados, eles não se preocupam em enfrentar ou ganhar. Para eles tanto faz esses status de ter ganhado ou não. Para eles o que importa é poder ajudar as pessoas, é fazer o bem, é aplicar o amor. E a morte é como um nascimento no plano espiritual. Então a pessoa que morre, ela vai ter que aprender a lidar com um mundo totalmente diferente. E para isso eles frequentam escolas no astral. Tanto para aprender a lidar no mundo astral, como aprender a ter um ofício. E agora, nesse momento turbulento que vive o nosso planeta, não existe mais tempo para a pessoa estudar, ficar estudando e depois ajudar. Não, elas já vão estudando e já vão ajudando as pessoas. Porque o mundo tá nesse momento de transição, tá uma bagunça, né? Então muita pessoa tá precisando de ajuda. E assim, no nosso planeta existe uma porção de dimensões com seres viventes nelas, coisas que a gente nem imagina. No mar, nos rios, uma porção de seres diferentes e que muitas vezes a gente não pode nem saber que existem, mas dentro do nosso planeta existem muitas dimensões e muitos seres vivendo nesses locais. Existem sociedades e organizações que a gente nem imagina. E as dimensões, elas existem umas dentro das outras. É como assim, a dimensão espiritual existe dentro da física. Então existem espíritos do nosso lado e a gente não consegue perceber, nem ver, nem tocar, nem chegar para eles. Estão em outra dimensão, mas no mesmo espaço que a gente. E essas dimensões, elas existem tanto tanto em locais elevados como em locais ruins, né? Lugares negativos, de seres das trevas ou da luz também. E existem muitas dimensões mesmo. Em níveis de dimensões existe a dimensão física que a gente vive, a dimensão astral, a dimensão mental ou celestial, a dimensão búdica e a dimensão átmica, que estão comprimidas no mesmo espaço, mas as mais elevadas não são vistas por quem vive nas menos elevadas. E a gente, se não tiver clarividência, a gente não vê essas dimensões. Muitos espíritos, eles mantêm a imagem que eles têm, a autoimagem, né, o corpo deles, igual ao que eles tiveram na vida física. Mas muitas vezes no plano espiritual, no plano celestial ou mental, onde vivem os seres iluminados, que existem milhares ou bilhares de seres também nesses locais, eles muitas vezes, cada hora, aparecem com um corpo diferente de uma vida que eles tiveram. Ou numa vida onde eles tiveram o auge deles, eles ficam com essa aparência. Mas no plano astral a gente tem um filme, né, que cheio de efeito de computador, né, que mostra como é a vida numa cidade espiritual, uma colônia espiritual, né, que eles chamam que é a colônia espiritual do mundo astral, e mostra como é essa colônia. E é muito interessante esse filme. E nessa cidade existem tanto lugares dos moradores, que são as casas, né, que eles vivem, como também ministérios de trabalho. Existe o Ministério da União Divina, aí eu já imagino que seja uma coisa
como o yoga e o budismo buscam, né, que é a união do ser com o todo, né? É a gente chegar numa expansão da consciência mística, onde nossa consciência abrange mais do que a gente mesmo. E abrange ou o que a pessoa chama Deus, ou o todo, né? Como a gente passa a se ver parte do todo, e o todo como parte da gente. A gente não enxerga mais uma separação entre a gente e o todo. Essas experiências, elas existem e são estudadas aqui no plano físico da Terra pela psicologia transpessoal. E a gente tem vídeos e textos escritos sobre essas experiências, né? Tanto no site como aqui no canal. E esse Ministério da União Divina, ele trata dos assuntos superiores. Tem também o Palácio da Governadoria, que é da administração da colônia espiritual, que ela é chefiada por seres de muita luz mesmo. Existe o prédio da comunicação e esclarecimento, que passa a mensagem para o plano físico dos desencarnados e faz pesquisas também. Existe o Ministério da Regeneração, que acredito que seja os hospitais espirituais que ajudam os espíritos que desencarnaram a se restabelecer. E existe o Palácio da Reencarnação, que é onde os espíritos vão para reencarnar. E para eles não gostam muito disso, porque a reencarnação é como uma morte para o plano espiritual, né? Porque a pessoa volta na vida, ela sai daquele local. E é um lugar de despedida e de tristeza, mas de uma necessidade das pessoas encarnarem para evoluir. E o que é interessante é que outras cidades espirituais, elas têm outros ministérios e cuidam de outras coisas, de fatores na Terra. Como, por exemplo, a colônia do Moscoso, que é uma colônia de orientais que vieram para o nosso país, né, para o Brasil, e eles fazem pesquisa em autoconhecimento e em autoajuda. E eles ajudam o plano Terra nesses setores. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente falou sobre bastante coisa, pedindo o seu like. E gratidão por assistir até o final. Um grande abraço e fiquem com luz, seres de luz. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.